Reação marota na área, e nesse vídeo aqui eu vou reagir ao top 10 bruxos mais poderosos de Harry Potter dos tempos modernos, de acordo com a opinião do Tarcísio Yamamoto. Se você ainda não conhece o canal dele, corre lá e segue, que é sucesso. O canal dele é muito legal, ele fala de Harry Potter, mas ele também fala de algumas outras franquias da cultura pop. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Ele fala muito de Harry Potter, viu? Tem muitos vídeos dele de Harry Potter, vídeos legais, então se você ainda não conhece, corre lá e segue ele. Mas olha só, como eu falei, ele publicou um vídeo ranqueando os 10 bruxos mais poderosos dos tempos modernos. E aqui é importante, hein, galera? São bruxos dos tempos modernos. Significa que vocês não vão ver ele citar o Merlin, a Morgana, Hércules Sujo e nem os fundadores de Hogwarts, beleza? São apenas os bruxos dos tempos modernos. Vamos lá? Vamos reagir ao vídeo? Mas aqui eu já vou falando o que eu tô levando em consideração, beleza? Bom, galera, pra formar esse ranking aqui, eu tô levando 3 coisinhas em consideração, beleza? A habilidade com feitiços e magias, e obviamente isso vai ser levado muito em consideração aqui, afinal, um bruxo poderoso, se ele não manjar magia, nem adianta que não entra na lista, rapaz. Não tem dessa que o bruxo não manja magia e entra, então isso é um fator extremamente importante. Fator 2, a disciplina para tomada de decisões. Afinal, um bruxo precisa ser sábio, precisa ser inteligente para tomada de decisões, que isso pode ser determinante para o futuro dele ou para o futuro de outras pessoas. E o terceiro fator, que é a evolução da pessoa. O quanto que ele pode evoluir, o quanto que ele conseguiu evoluir ou o quanto que ele vai conseguir evoluir mais ainda, né? Então, sim, a evolução do cara, seja ele já tá no pico ou ele estar crescendo, o quanto que esse cara pode evoluir. Resumindo, isso basicamente é a capacidade dele sempre estar evoluindo e melhorando, tá? Ok, já vou dar uma pausa aqui, porque aqui é importante, é um momento importante do vídeo, que é o momento que ele está estabelecendo critérios, tá? Então ele está deixando bem claro aqui quais são os critérios dele para avaliar os 10 bruxos mais poderosos dos tempos modernos, na opinião dele. E aí não tem essa de certo ou errado, porque aqui são os critérios dele, é a opinião dele. A gente pode concordar ou a gente pode discordar, isso é óbvio. Mas dizer que tá errado, que, enfim, não faz sentido, bom, pode até dizer que não faz sentido, porque é a sua opinião. Mas não tem essa de dizer que tá errado ou que tá certo, ou sei lá, que ele tá doido da cabeça, enfim. É a opinião dele e os critérios, eles estão bem estabelecidos. Porém, dito isso, eu discordo do terceiro critério. Ele tá usando aqui 3, né? O primeiro critério é habilidades mágicas. O segundo critério é a capacidade de decisão, né? O poder de decisão do bruxo em momentos cruciais. Eu acho que isso é importante. Embora eu não use isso como o meu critério quando eu vou avaliar os bruxos mais poderosos, porque eu acho que isso está incluso dentro da inteligência, do conhecimento que o bruxo possui. Quanto mais conhecimento, quanto mais inteligência o bruxo possui, com certeza ele vai ser mais capaz de tomar decisões, mas enfim, o critério que ele está utilizando, o nome que ele está dando é esse, tomada de decisão, poder de decisão. E o terceiro, que ele está fazendo uma projeção do personagem, uma projeção do bruxo ou da bruxa. E aí, eu acho que isso fica muito subjetivo, porque isso pode nunca se concretizar, concorda comigo? Por exemplo, o Sirius Black teve a sua projeção interrompida quando ele morreu na saga. Então, são coisas que você não tem como prever, né? Porque não tem material escrito falando sobre o futuro de todos os personagens, né? Muitas vezes você não vai conseguir prever isso. Então isso vai muito do imaginário da pessoa que tá falando ali. No caso, vai muito do imaginário do Tarcísio, sacou? Mas enfim, não concordo com o critério, porém é o critério dele e tem sentido, tem certo sentido. Mas vamos lá, vamos continuar. Fatores explicados, agora vamos pra lista. Em 10º lugar, Alastor Moody, o Olho Tonto.
Moody é reconhecido como um lendário autor no mundo mágico de Harry Potter, um dos melhores da sua geração e quem sabe até da história. Sua reputação é amplamente temida pelos comensais devido à sua habilidade em capturá-los. Moody é conhecido por sua determinação em combater as forças das trevas e sua experiência em batalha é incomparável. Sua habilidade de usar uma variedade de feitiços defensivos e ofensivos combinada com seu conhecimento tático o torna um adversário extremamente implacável para qualquer bruxo das trevas. No entanto, a sua captura por Bartol Crouch Jr. mostra que mesmo os mais habilidosos podem ser enganados, e aqui por isso ele perdeu muitos pontos comigo. Em nono lugar, Harry Potter. Embora o Harry Potter não seja inicialmente reconhecido por sua habilidade mágica, sua jornada ao longo da série o transforma em um dos bruxos mais poderosos da sua geração. A sua força não está apenas em... Tem um ponto aqui que eu discordo do Tarcísio. Do Tarcísio. Bom, primeiro, o Moody, eu acho que ele integra essa lista. Se nós estamos falando dos bruxos modernos, os mais poderosos, né, dos tempos modernos, ele integra essa lista. Eu acho que o Harry também, ele integra a lista, ele tá na lista. Não vou discutir aqui a colocação, as posições, mas eu acho que eles estão na lista. Só que eu discordo do que o Tarcísio fala aqui, ó. Em nono lugar, Harry Potter. Embora o Harry Potter não seja inicialmente reconhecido por sua habilidade mágica, sua jornada ao longo da série... Tudo bem que ele tá falando aqui inicialmente, né? Não sei. Mas o Harry, ele é reconhecido por suas habilidades mágicas, sim. Especialmente em defesa contra as artes das trevas. Muitas vezes o Harry acaba sendo menosprezado, e eu acho que muito disso vem dos filmes, tá? Muita gente fala, ele só tem o Expelliarmus, ele só sabe usar o Expelliarmus e tal, mas isso não é verdade. O Harry tem uma série de magias, de feitiços que ele conhece, especialmente feitiços defensivos, feitiços de defesa contra as artes das trevas. Isso é algo que ele é particularmente talentoso. Então, eu vou dar um desconto porque ele falou inicialmente. Então, assim, inicialmente, quando que é esse inicialmente? É lá em Pedra Filosofal? É lá em Câmara Secreta? Beleza, mas quando a gente começa a chegar em Prisioneiro de Azkaban, o Harry já começa a demonstrar um acervo um pouco maior de feitiços, né? Ele vai dominando alguns feitiços, inclusive ele domina um feitiço extremamente complexo que nem mesmo bruxos graduados conseguem executar. Não são todos os bruxos graduados, altamente graduados, que conseguem executar, que é o feitiço do patrono. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Série o transforma em um dos bruxos mais poderosos da sua geração. A sua força não está apenas em suas habilidades mágicas, mas também em sua coragem, determinação e capacidade de inspirar e unir os outros ao seu redor e a favor da causa. O verdadeiro poder de Harry se manifesta em sua capacidade de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, sem esquecer de um fator muito importante nesse universo: o amor e os amigos. Além disso, seu dom especial de falar com as cobras e sua conexão com Voldemort são aspectos únicos que contribuem para sua singularidade como o protagonista da série. E eu sei que muitos de vocês não vão colocar nem o Harry nessa lista dos 10 mais, mas galera, a gente tem que levar em consideração a evolução do Harry Potter. Ele mesmo não sendo talentoso, um cara que nasceu pra magia... Discordo. Como assim o Harry não é talentoso? Discordo muito. O Harry é um bruxo extremamente talentoso. É claro que se você vai comparar ele com Dumbledore, Voldemort, Grindelwald, McGonagall, ele não vai entrar nesse mesmo nível de talento. Aí a gente tá falando de bruxos extra classe. São os extraterrestres do mundo bruxo. Porém, o Harry é um bruxo extremamente talentoso e, inclusive, comprovado pela própria autora em declarações dela. Além disso, o próprio Dumbledore, ele fala algumas vezes nos livros que o Harry tinha talento. Os outros professores do Harry demonstram isso claramente, que o Harry era um jovem bruxo muito talentoso. Eu acho que as pessoas muitas vezes confundem gostar de estudar com ser talentoso. Sacou? O Harry, ele era um estudante mais comum. Tirava boas notas, tirava notas ruins.
Mas isso não quer dizer que ele não era talentoso. Em comparação com a Hermione, por exemplo, que era extremamente dedicada aos estudos, tirava as melhores notas e tal, o Harry não é esse tipo de estudante, né? Ele não era esse tipo de aluno. Porém, ele é extremamente talentoso e isso é, assim, inequivocamente comprovado pelos livros. Ou que possui algum dom extremamente divino, ele se virou muito bem e graças a isso ele conseguiu uma experiência que poucos bruxos têm hoje em dia. Em 8º lugar, Regulus Black. Regulus Black foi extremamente importante por suas descobertas e coragem ao tentar destruir Horcrux, objetos nos quais o Voldemort fragmentou a sua alma para alcançar a imortalidade. A sua determinação em enfrentar Voldemort, mesmo conhecendo os perigos envolvidos, demonstra sua bravura e habilidade estratégica. A descoberta e a ação de Regulus foram cruciais para o eventual sucesso de Harry Potter na destruição das Horcrux e, por consequência, na derrota final de Voldemort. Embora a sua participação na história seja breve, o seu papel desempenhado nos bastidores mostra a sua importância e destreza como bruxo. A sua contribuição para a causa contra as trevas foi muito importante e por isso ele tá nessa lista. Eu sei que Regulus Black não vai estar em muitas das listas de vocês aí, galera, mas vocês têm que levar em consideração que esse cara conseguiu descobrir, ele foi o primeiro cara a descobrir sobre as Horcrux. Cara, nem o Dumbledore tinha feito isso ainda. Nem fala o magão fodão aí que você quiser na Era Moderna. Ninguém descobriu sobre o que era o rolê do Voldemort. Apenas Regulus Black. Eu acho que o Regulus Black, ele não integra essa lista dos 10 bruxos mais poderosos dos tempos modernos. E pra mim, o fato dele ter descoberto a Horcrux do Voldemort, pra mim isso não coloca ele nessa lista. É o primeiro nome que eu discordo do Tarcísio. Eu concordo com o Moody, e aí eu não tô falando de colocação, né? Eu tô falando só se eu concordo ou não concordo com o bruxo presente na lista. Então eu concordo com o Alastor Moody, concordo com o Harry na lista, mas eu discordo do Regulus Black. Mas enfim, vamos seguir. Em 7º lugar, Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange é uma das comensais mais temidas e poderosas de Voldemort, com certeza. A sua força vinha principalmente da falta de escrúpulos, brutalidade e instintos extremamente afiados. Apesar de ser louquinha, a Bellatrix é uma bruxa extremamente talentosa, habilidosa e uma ampla variedade de feitiços e magias das trevas. A sua capacidade em combate é inquestionável, só que concordo muito, muito com ele. Porque a Bella, ela realmente é inconsequente, ela é meio biruta às vezes, né? Ela tem esse ar de desequilíbrio emocional e tudo isso é verdade. Só que isso muitas vezes fica no caminho e tapa o talento que ela tem, esconde o talento que ela tem. Ela é extremamente talentosa, é uma bruxa sem escrúpulos nenhum, emocionalmente desequilibrada, como eu falei, porém, isso não muda o fato de que ela é extremamente talentosa. Eu acho que, sim, eu acho que é justo ela estar na lista. Só pra vocês terem uma ideia, o Snape, ele foi capaz de ocultar os pensamentos, sentimentos e intenções dele do Voldemort. Voldemort, que era considerado um dos maiores legilimentes que já existiram na história da magia. E o Snape foi capaz de usar a oclumência contra o Voldemort. Então o Snape conseguiu enganar o Voldemort com a oclumência. Porém, ele não conseguiu enganar a Bella. E um ponto que muita gente não leva em consideração. O Harry, que teve aulas com o Snape de oclumência, ele nunca conseguiu realmente fechar a mente dele. Fechar a mente dele para que o Snape não conseguisse ver o que ele estava pensando, ver o que ele estava sentindo. Mas o Draco Malfoy conseguiu. O Draco consegue e o próprio Snape reconhece isso. E quem que ensinou pro Draco isso? Quem ensinou a oclumência pro Draco? Bellatrix Lestrange. Então, muitas vezes, esse desequilíbrio emocional da Bella acaba ficando acima na cabeça das pessoas
do próprio talento dela, mas ela é uma bruxa extremamente talentosa. Ela não é só desequilíbrio emocional e ela não é só uma bruxa sem escrúpulos, não. Ela é muito talento também. Que o que diferencia é a sua devoção fanática a Voldemort e de fazer qualquer coisa pra seguir as ordens dele. Se ela tivesse usado as suas capacidades pro bem, desde a sua época em Hogwarts, ela com certeza teria sido uma heroína na causa contra Voldemort e uma das boas, tá? Rapaz, agora eu parei pra pensar aqui o que seria de Voldemort se não fosse a Bellatrix, hein? Vamos parar pra pensar? Deixa aí vocês pensando aí. E em sexto lugar, Severus Acho que ele continuaria sendo Lord Voldemort do mesmo jeito. Snape. Severus Snape com certeza. Quando eu digo isso, eu tô dizendo com todo o poder, com todo o conhecimento, com toda a influência que ele teve no mundo mágico. Ele continuaria sendo quem ele era, na minha opinião. Eu acho que, claro, a Bellatrix, ela ajudou bastante, mas, por exemplo, eu acho que o Bartol Crouch Jr., ele foi mais útil pro Lorde das Trevas, pelo menos ali nos eventos pré-Segunda Guerra Bruxa, do que a própria Bellatrix. É um personagem extremamente complexo, conhecido por sua mente brilhante. Além da sua inteligência excepcional, Snape é um mestre em poções, demonstrando um domínio impressionante sobre a arte das poções desde a juventude. Além de já ter criado vários feitiços e inventado novas técnicas mágicas, aliás, muitas delas muito perigosas, Snape é um mestre em ocultismo e legilimência, habilidades que o tornam muito diferente da maioria dos bruxos, tanto como aliado quanto como adversário. A sua dedicação a Dumbledore e seu papel crucial como espião dentro do grupo do Voldemort destacam a sua importância e habilidade como um dos bruxos mais poderosos da sua época. A gente tá falando aqui de um cara gênio na magia, um cara que compreende a magia muito bem, mas tem os seus traumas, tem o seu psicológico um tanto abalado e obviamente o fez tomar várias decisões erradas na sua vida. Mas não deixa de ser um grande bruxo. Em quinto lugar, Concordo. Bom, aqui a gente teve os primeiros 5, né? Moody, Harry Potter, Regulus Black, Bellatrix Lestrange, Severus Snape. Desses primeiros 5, mais uma vez, sem falar de posição, sem discutir a posição que ele colocou, o único que eu não concordo é o Regulus Black. Pra mim, o Black não integraria essa lista, tá? Mas todos os outros até agora eu colocaria na minha lista também. Minerva McGonagall. Minerva McGonagall é uma das bruxas mais respeitadas nesse universo. Respeita a mulher, rapaz. Como professor de transfiguração e eventual diretora de Hogwarts, ela demonstra uma habilidade excepcional em magia, especialmente em uma das disciplinas mais complexas. Sua habilidade em transfigurar objetos e animais é uma prova do seu conhecimento mágico. Além disso, McGonagall é uma líder nata, mostrando uma grande capacidade em equilibrar as responsabilidades de educar jovens bruxos enquanto protege a escola de ameaças externas. Fora isso, a gente não pode esquecer que, na falta de Dumbledore na Batalha de Hogwarts, foi ela que liderou a resistência contra os comensais, usando o Pier Toto, um locomotor, dando a vida à estátua. Foi simplesmente um dos melhores momentos da franquia, fala sério. Tá aí uma bruxa que é boa em tudo que faz, fala sério. Eu desafio a qualquer um de vocês a achar um defeito na Minerva McGonagall. Não tem. Ela é boa em tudo que ela faz. Ela é uma mulher que é extremamente perfeita em tudo. Uma bruxa extremamente regular e, obviamente, ela merecia estar aqui. Em quarto lugar... Excelente colocação, a mulher é a rainha de Hogwarts, ela tem que estar nessa lista, não tem como, galera, McGonagall é sensacional. Lord Voldemort. Eu sei, muitos de vocês devem estar aí se perguntando por que o Voldemort está em quarto lugar. Relaxa que eu vou explicar. Lord Voldemort é inegavelmente um dos bruxos mais poderosos da história do mundo mágico de Harry Potter. Desde muito jovem, ele tinha uma inteligência excepcional, habilidade de manipulação e um profundo entendimento da magia das trevas. Voldemort é conhecido por ter realizado feitos mágicos incríveis, como criar Horcrux para alcançar a imortalidade e lançar maldições poderosíssimas como ninguém tinha feito. No entanto, o seu maior ponto fraco é a sua própria arrogância e sede de poder. Essas coisas com certeza levaram ele a cometer vários erros extremamente cruciais.
Sua cegueira causada pelo orgulho e pela soberba muitas vezes o impediu de reconhecer ameaças potenciais e o tornou vulnerável a falhas que acabaram levando ele à derrota por um jovem de 17 anos. Com certeza o Voldemort, se não fosse pelas cagadas que ele fez, se bobear ele estaria até em primeiro lugar, pra te ser bem sincero. Mas é como eu disse, o orgulho dele, ele fica totalmente cego, ele não conseguiu ver mais nada, cara. Então depois ali ele começou a fazer uma série de cagadas enormes que, tipo assim, causaram a derrota dele muito facilmente. Então é por isso que ele tá aqui em quarto lugar. Em terceiro... Olha, eu concordo muito com o que o Tarcísio falou agora. O orgulho, a arrogância, a soberba do Voldemort, a característica que ele tinha de aquilo que ele não conhecia, aquilo que ele não entendia, ele não dava valor, ele menosprezava, tudo isso fez com que ele caísse. E na minha opinião, se ele não tivesse se preocupado tanto com a morte, se ele não tivesse empreendido essa jornada em busca da imortalidade, ele teria vivido muito mais do que ele viveu, porque um bruxo vive muito mais do que a idade que o Voldemort chegou. E ele tinha o potencial para ser o maior bruxo de todos os tempos. Ele tinha esse potencial, na minha opinião. Eu só não concordo com ele estar em quarto lugar. Eu já tô vendo que o terceiro colocado aqui é o Flamel. Eu não acho que o Flamel ele esteja à frente do Voldemort. Eu acho que o Voldemort ele tá mais à frente nisso. Concordo com o Flamel na lista, mas aí eu discordo da posição em que eles estão. Em seu lugar, Nicolau Flamel. Nicolau Flamel foi um bruxo e alquimista francês conhecido por ter produzido a Pedra Filosofal, uma substância lendária portadora de poderes incríveis de imortalidade. Ele era amigo íntimo do diretor Ralph Dumbledore e devia sua longevidade ao elixir da vida, né? Acredite-se aí que ele tinha uns pelo menos 660 anos quando perdeu a vida. Nicolau Flamel é uma figura lendária nesse universo. Sua acumulação de conhecimento ao longo dos séculos o torna um dos bruxos mais sábios de todos os tempos, com certeza. Não é à toa que Flamel é mencionado como sendo um dos únicos, além de Dumbledore, que conseguiria parar Grindelwald em seu auge. E falando nele, segundo lugar, Gellert Grindelwald. Grindelwald foi um bruxo excepcional no quesito magia, no entanto o que deixa ele no top 2 da lista era suas habilidades sem a magia. A sua inteligência e visão o tornaram um líder carismático e persuasivo. Deixa eu só voltar um ponto aqui. Deixa eu só voltar numa coisa que o Tarcísio fala aqui, para ter certeza. Ao longo dos séculos, o torna um dos bruxos mais sábios de todos os tempos, com certeza. Não é à toa que Flamel é mencionado como sendo um dos únicos, além de Dumbledore, que conseguiria parar Grindelwald em seu auge. Isso é curioso, porque eu nunca vi nenhuma menção nesse sentido de que o Flamel era o único bruxo, além de Dumbledore, que seria capaz de parar a Gellert Grindelwald. Eu sei que o que a gente vê em Crimes de Grindelwald é que o Flamel ele é uma peça extremamente importante para pôr um fim no feitiço Protego Diabólica que o Grindelwald lança lá no túmulo dos Lestrange, né? Porém, ele teve a ajuda ali de outros bruxos e tudo mais. Só que o que é dito é que o único bruxo em par de igualdade com Gellert Grindelwald era Dumbledore. Você é o único bruxo que se iguala a ele. Preciso que lute contra ele. Isso ele falando com relação a Gellert Grindelwald. Então eu discordo dessa declaração do Tarcísio aqui. Eu não acho e eu não me lembro de ter visto nenhuma menção, seja nos livros ou nos filmes de Animais Fantásticos, dizendo que Flamel ele se equiparava em poder com Gellert Grindelwald a ponto de ser considerado um único, como Dumbledore, a ser capaz de derrotá-lo. Tanto os livros
quanto até mesmo os filmes de Animais Fantásticos deixam claro que o Dumbledore era o único considerado como igual ao Grindelwald. Inclusive por isso que o Grindelwald estava tão preocupado em destruir o Dumbledore e ele queria usar o Credence, que era uma entidade, né, um Obscurus, para poder destruir o Dumbledore. Enfim, discordo do Tarcísio nessa daí. E falando nele, segundo lugar, Gellert Grindelwald. Grindelwald foi um bruxo excepcional no quesito magia, no entanto o que deixa ele no top 2 da lista era suas habilidades sem a magia. A sua inteligência e visão o tornaram um líder carismático e persuasivo, capaz de reunir seguidores e estabelecer a sua própria visão de uma sociedade mágica. Além disso, ao contrário do Voldemort, o Grindelwald é motivado por uma ideologia e uma visão racional do mundo, o que o torna ainda mais perigoso, pois suas ações são cuidadosamente planejadas e executadas com precisão. A sua astúcia e racionalidade combinadas com a sua habilidade mágica incomparável o colocam entre os bruxos mais poderosos e influentes de todos os tempos. Ele só tinha uma falha, uma fraqueza, um tal aí de, em primeiro lugar, alvo Dumbledore. Adorei, cara, adorei essa transição. E eu concordo. Eu acho que a grande fraqueza do Grindelwald era o Dumbledore. É que tinha um bruxo que era mais talentoso do que ele. Como o próprio Dumbledore diz, né? Eu era um pouquinho mais talentoso do que ele. Dumbledore é o grande motivo do Grindelwald ter sido parado, ter sido derrotado. Né? Se não existisse Dumbledore, o Grindelwald, ele teria... Será que ele teria conseguido os objetivos dele? É possível? É bem possível. Então nessa eu concordo muito com o Tarcísio, inclusive concordo com a posição do Grindelwald. Eu acho que o Grindelwald ele ocupa a segunda posição nessa lista. E também concordo, já vou dizer que eu concordo com a primeira colocação, que é o Dumbledore, né? Dumbledore. Alvo Dumbledore é, sem dúvida, o bruxo mais poderoso e influente de todos os tempos no mundo de Harry Potter. Sua sabedoria, habilidades mágicas excepcionais e visão única o colocam em uma categoria própria, sendo frequentemente comparado com Merlin. O Dumbledore é conhecido por sua mente brilhante e sua capacidade de antecipar e planejar eventos futuros com muita precisão, cara. Ele domina uma vasta gama de habilidades mágicas e é especialmente habilidoso em feitiços complexos e magias avançadas. Além disso, sua compreensão profunda da natureza humana e seu compromisso com o bem o tornam um líder extremamente respeitado e admirado por todos. Sua dedicação à proteção no mundo mágico e a sua luta incansável contra as forças das trevas o tornam o bruxo mais poderoso dos tempos modernos e quem sabe até de todos os tempos. Pera aí, vocês não acham que tá faltando alguém nessa lista aqui, não? Vou deixar vocês pensarem. Pensou? Vocês acham que a lista acabou? Não acabou. Tem bônus aqui, galera. No lugar 0 acima de todos esses caras que a gente acabou de falar, Hermione Granger. E não, galera, eu não tô exagerando. Mas você tá colocando ela acima de Dumbledore. Sim, senhor. Mas você tá colocando ela acima de Voldemort e Grindelwald. Sim, senhor. E eu vou explicar nesse momento. Galera, pra reparar. Passa um filminho aí dentro da sua cabeça. Quantas vezes a Hermione Granger já salvou os bumbunzinhos de Harry Potter e Ron Weasley? E não só dos dois, tá? De toda Hogwarts e do todo mundo broxo. Afinal, se não é ela que resolvesse aqueles problemas lá na Pedra Filosofal, sabe-se lá o que ia acontecer. Harry Potter tava longe de resolver. Aliás, ele não tinha nem tanta motivação assim pra resolver as coisas. Os rolos foi chegando nele, não foi ele que foi, quero resolver essa parada aqui. Ron Weasley, então, nem se fala. O cara nunca ia conseguir resolver aqueles pepinos lá. Hermione sempre tinha a solução, seja ela com inteligência, seja com sabedoria, ou seja até mesmo com magia que ela nem tinha idade pra aprender e ela já sabia. Quando a gente fala de Dumbledore, Grindelwald, ou quando a gente fala até mesmo do Voldemort, a gente fala que esses caras estavam à frente no seu tempo, né? E é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Hermione Granger era muito à frente no tempo dela. E eu te digo mais, eu comparo ela
facilmente também com Merlin, que tinha essa característica que era à frente no seu tempo. Ela tinha um entendimento vasto da magia, de tudo assim, cara. Galera, a gente tá falando de uma pessoa que com o quê? 11, 12 anos, tava enfrentando o Fofo, que era um animal extremamente perigoso. Eu tenho certeza que o Merlin nem o Dumbledore já enfrentou esse cara. A gente tem a Hermione com 12 ou 13 anos conseguindo resolver o dilema da Câmara Secreta e descobrir que era um basilisco. Eu tenho certeza que o Merlin e o Dumbledore não descobriria nessa idade. A gente tem uma menina que, com 15 anos, 14, tava fazendo a armada de Dumbledore. Não foi o Harry Potter que puxou essa bomba, foi a Hermione, cara. Foi ela a grande cabeça dessa saga inteira. Então eu te faço a pergunta, se não fosse Hermione Granger, o que iria acontecer em Harry Potter? Parou pra pensar? Eu tenho certeza que sim. Lembra que eu falei lá da evolução? Pois é, a evolução da Hermione Granger é gigante e tem muito mais aí. Não é à toa que hoje ela é a ministra da magia. Cargo extremamente alto. E muitos de vocês aí ainda vão contrariar um pouco aqui os meus argumentos e tá tudo certo, não tem problema. Só que assim, a gente só não consegue ver nitidamente que Hermione Granger é melhor que o Dumbledore e é melhor que o Merlin, porque os dois viveram em tempos muito mais de guerras, né, que a Hermione. A Hermione acho que viveu uma guerra só. E uma das boas, hein? Fala sério. O Merlin e o Dumbledore viveu em épocas aí. O Dumbledore viveu aqui umas 3 guerras aí, praticamente. Acho que foi, né? E o Merlin deve ter vivido um monte também. Ela vive um mundo mais de paz, um mundo mais de politicagem e tal. Mas isso não tira o mérito nenhum dela. Então eu sim, posso estar criando uma polêmica aqui, mas sim, eu considero a Hermione Granger melhor do que Dumbledore, Merlin ou qualquer outro desses caras. Olha, surpreendente, viu? Surpreendente ele ter colocado a Hermione aí na posição 0, à frente de figuras como Dumbledore, Grindelwald, Voldemort, Flamel, McGonagall, Snape. Isso citando aí os nomes da própria lista dele, né? Então, a lista dele foi a seguinte, ó. Alastor Moody na 10ª posição, Harry Potter na 9ª, Regulus Black na 8ª, Bellatrix Lestrange na 7ª, Severo Snape na 6ª, na 5ª, Minerva McGonagall, na 4ª, Lord Voldemort, na 3ª, Nicolau Flamel, na 2ª, Gellert Grindelwald, na 1ª, Alvo Dumbledore e à frente de todos esses, na posição 0, Hermione Granger. Eu preciso dizer o seguinte, eu discordo, mas discordo muito, um tantão. Eu discordo um tantão. Vamos lá, alguns pontos aqui do porquê que eu discordo do Tarcísio nessa, tá? Primeiro, ele fala que o que seria do Harry e do mundo bruxo se a Hermione não tivesse resolvido tudo aquilo que ela resolveu. Ele até cita a Pedra Filosofal. Realmente, Hermione tem uma participação gigantesca em Pedra Filosofal. Aliás, ela tem uma participação gigantesca em toda a saga. Não me entendam mal, tá? Não me entendam mal. Eu só acho que, às vezes, a Hermione ela é colocada numa posição que ela não ocupa. Ela simplesmente não ocupa. E eu vou chegar lá, vocês vão entender. Até mesmo em Pedra Filosofal, que a Hermione ela tem uma participação incrível, especialmente quando ela desvenda lá as poções, né, a charada do Snape. Mesmo em Pedra Filosofal, nessa ocasião, a Hermione ela reconhece que o Harry, o próprio Harry, era mais bruxo do que ela. You're a great wizard. You really are. Not as good as you. Me, books and cleverness. There are more important things. Ela fala isso pro Harry. Um outro ponto que o Tarcísio mencionou é que ele comparou a Hermione com o Merlin e com o Dumbledore. E ele também fala que a Hermione era à frente do tempo dela. Galera, existe uma concepção errada sobre a Hermione que, mais uma vez, bota ela numa posição que ela não ocupa, tá? Existe uma frase sobre a Hermione que as pessoas interpretam muito mal. Hermione, das bruxas da sua idade, você é a mais inteligente que eu já conheci. Chega de conversa, Remy! E aí colocam a Hermione como se fosse um prodígio
no mesmo nível de Dumbledore, Grindelwald e Voldemort. E ela não foi, tá? Não é isso que os livros dizem. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui na minha outra tela. Olha só. Logo no primeiro capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Rony, aliás, esse momento é cômico demais, o Rony liga pro Harry, né, pra casa dos Dursley, e o Rony não sabe falar no telefone, e ele fala muito alto, ele fala gritando no telefone. O livro até diz que que parecia que o Walter e o Rony estavam em posições opostas de um campo de futebol ou de um campo de quadribol, porque o Rony falava gritando. E aí, olha só o detalhe que o livro fala. Rony obviamente percebera que metera Harry em uma encrenca, porque não telefonou mais. A outra grande amiga de Harry em Hogwarts, Hermione Granger, tampouco o procurara. O menino suspeitava que Rony tinha avisado a amiga para não telefonar, o que era uma pena, porque Hermione, a bruxa mais inteligente da turma deles, tinha pais trouxas, sabia usar o telefone perfeitamente bem. Olha só esse detalhe, gente. Hermione, ela era a bruxa mais inteligente da turma dela. Ok? E isso corrobora com o que disse Lupin. Isso que eu vou ler agora tá no capítulo 17 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Lupin forçou uma risada. Você é a bruxa de 13 anos mais inteligente que já conheci, Hermione. Então, galera, o que tá claro é que a Hermione, ela era sim muito inteligente. Ela era sim acima da média. Ela era sim uma bruxa espetacular. Ela era sim a melhor aluna da turma dela, do ano dela. Nós não sabemos nem se ela era a mais inteligente de Hogwarts. Os livros não dizem isso, que ela era a mais inteligente de Hogwarts. Então, eu acho que os filmes, e eu não sei se esse foi o caso do Tarcísio, mas eu vejo isso muito em outras pessoas, os filmes, eles colocam a Hermione numa posição que ela não tá, ela simplesmente não tá nessa posição. Ela não é esse prodígio todo. A Hermione era muito boa em feitiços, ela tinha facilidade de aprender feitiços, ela tirava excelentes notas. Ela era uma bruxa realmente espetacular, especialmente na teoria da magia. Mas daí ela estar no mesmo nível, ou assim, colocar ela à frente do seu tempo, ela não tava. A gente não pode afirmar nem que ela estava à frente de Hogwarts, do tempo de Hogwarts. Porque o que nós temos de informação é que ela era a bruxa de 13 anos mais inteligente que o Lupin tinha conhecido. E que ela era a bruxa mais inteligente da turma deles. Do ano deles. Então isso muitas vezes eu acho que é mal compreendido e a gente acaba colocando a Hermione numa posição que eu, na minha opinião, né, aí eu respeito a opinião do Tarcísio, na minha opinião ela não ocupa, tá? Mais uma vez, quando ele compara ela com Merlin, com Dumbledore, eu vou pegar o Dumbledore, tá? Como parâmetro. Gente, Dumbledore, quando ele era jovem, quando ele estava estudando em Hogwarts, olha os cargos que ele teve. Monitor-chefe, isso tudo como estudante, tá? Ele ganhou o prêmio Barnabas Finkley por excepcional proficiência em feitiços. Ele era o representante da juventude britânica na Suprema Corte dos Bruxos. E ele recebeu uma medalha de ouro por contribuição pioneira na Conferência Internacional de Alquimia no Cairo. Esses foram os títulos que o Dumbledore conquistou como estudante. Quais foram os títulos que a Hermione conquistou como estudante? Quais foram os prêmios que ela ganhou? Não há nenhum registro de prêmio. Durante toda a saga, nós vemos a Hermione e ela não ganha nenhum desses prêmios. Certamente houveram estudantes que ganharam esses prêmios. Não foi a Hermione, tá? Então, assim, a comparação com o Dumbledore, na minha opinião, ela é descabida. Ainda como estudante, como um jovem bruxo, Dumbledore, ele já era extremamente bem relacionado na comunidade bruxa. Ele já era amigo de Nicolau Flamel, que já era famoso, afinal de contas, né? Ele fez a única pedra filosofal no mundo mágico de Harry Potter,
Nicolau Flamel foi o único a ser capaz de produzir a Pedra Filosofal. Dumbledore já era amigo dele. Dumbledore já era amigo de Bathilda Bagshot, uma famosa historiadora do mundo bruxo. E ele também era amigo de Griselda Marchbanks, que depois avalia ele nos Niens dele. E ela, inclusive, fala que ela viu o Dumbledore fazer coisas com uma varinha que ela nunca tinha visto antes. Uma bruxa extremamente respeitada, conceituada, extremamente inteligente e capacitada. E ela estava ali reconhecendo que um bruxo de 17 anos tinha feito coisas com uma varinha que ela nunca tinha visto na vida. Além disso, Dumbledore, ele trocou cartas com Adalberto Waffling, que era ele era conhecido como o pai da teoria da magia. Dumbledore trocou cartas com esse camarada ainda jovem, ainda estudante. Todos esses são feitos que a Hermione passou muito longe de conseguir, sacou? E aí, como adulto, é um esculacho, né? Como adulto, ele foi bruxo-chefe da Corte Suprema dos Bruxos, cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos, diretor de Hogwarts, sem falar que foi oferecido ao Dumbledore o cargo de ministro da magia diversas vezes. E ele só não foi porque ele recusou. Então, assim, eu acho que a comparação com Merlin, com Grindelwald, com Voldemort, ela é, na minha opinião, descabida. A Hermione, por mais brilhante que fosse, veja, eu não tô tirando nenhum mérito da Hermione, tá? Eu não tô dizendo que a Hermione era uma bruxa incapaz, que a Hermione... Não, ela era uma bruxa acima da média. Ela era uma bruxa extremamente inteligente. Mas ela não ocupa essa posição que muitas vezes eu vejo a galera colocando. E muitas vezes eu vejo que isso é por causa dos filmes. Inclusive, vários feitos da Hermione nos filmes, não é ela que faz. Coisas que ela resolve, que aparecem nos filmes, não é ela que resolve. Parece que o roteirista dos filmes adorava a Hermione, então acabou colocando muita coisa, atribuiu muita coisa a ela que não era dela. Eu acho que a Hermione ela não tá acima nem de Minerva McGonagall. Por exemplo, Minerva McGonagall, como jovem ainda, estudante de Hogwarts, ela ganhou o prêmio novato mais promissor do Transfiguração Hoje, que era uma revista extremamente conceituada no mundo bruxo de transfiguração. Minerva McGonagall é um prodígio de transfiguração. A Hermione não foi um prodígio em nenhum campo da magia. Nenhuma área da magia. Ela era muito inteligente, ela tirava boas notas, ela era muito capaz, ela tinha facilidade de aprender feitiços. Mas, gente, o patamar é diferente, na minha opinião. Beleza? Uma outra coisa que o Tarcísio mencionou, que eu anotei aqui, sobre a armada de Dumbledore. Realmente, a armada de Dumbledore foi ideia da Hermione. Vamos dar os créditos a quem merece os créditos. Porém, a própria Hermione reconhece que ela precisava de um professor de defesa contra as artes das trevas. E quem que ela reconhece como professor? Harry. Então, a própria Hermione reconhece que o Harry era mais talentoso do que ela em defesa contra as artes das trevas. E ela reconhece ali que o Harry era mais capacitado para ensinar. Ora, se ela era tão prodígio assim, por que ela não assumiu a classe? Porque ela sabia que o Harry era mais capacitado do que ela para assumir a classe. E aí a gente volta lá naquela questão que o Tarcísio falou do Harry dele não achar o Harry talentoso, que eu discordo. O Harry era um bruxo muito talentoso. Inclusive, olha só uma declaração da autora. Deixa eu ver aqui, tá num vídeo meu, num vídeo que eu faço um duelo entre Harry e Hermione. Quem venceria num duelo, né? E aí nesse vídeo eu digo que o Harry venceria, na minha opinião. Olha só o que a autora diz sobre esse embate, sobre esse duelo, né? Hermione versus Harry. Ela deu essa declaração numa entrevista exclusiva, né? Uma entrevista mundial pela Southwest News Service. Isso foi no dia 8 de julho de 2000 ainda, tá? Uma fã pergunta pra ela quem teria vencido em um duelo entre Hermione e Harry. Olha só o que ela responde. Muito boa pergunta, porque até a metade de Prisioneiro de Azkaban, Hermione teria vencido. Mas Harry, sem que ninguém perceba, está se tornando excepcionalmente bom em defesa contra as artes das trevas. Essa é a área que quase instintivamente ele é particularmente talentoso, além do quadribol. Então, olha só o que ela fala, instintivamente. Isso aí rebate aquele argumento de que o Harry não tinha talento. Isso era um talento natural dele, era instintivo dele. Ele tinha talento com defesa
contra as artes das trevas, para aprender feitiços defensivos, feitiços extremamente complexos, como Império, como Crucio, como o Patrono e vários outros feitiços que ele aprendeu. E a própria autora está declarando aqui que o Harry, a partir de Prisioneiro de Azkaban, ele teria vencido a Hermione. Então, a própria Hermione reconhece isso quando ela sugere que o Harry fosse o professor da Armada de Dumbledore, e não ela. Eu acho que esses são os pontos principais do porquê eu discordo da Hermione estar à frente de bruxos como Dumbledore, Grindelwald, Voldemort, Minerva, Nicolau Flamel, Snape. Eu acho que ela não fica à frente nem do Harry, tá? Na minha mais humilde opinião, eu acho que em poder o Harry tá à frente da Hermione. E aí é claro que eu tenho um critério diferente para poder julgar poder. Eu uso critérios diferentes. Os meus critérios são conhecimento em magia, o conhecimento teórico da magia, habilidades mágicas, ou seja, a capacidade que o bruxo tem de fazer magia, de executar magia, mas eu também eu levo em consideração a efetividade desse bruxo ou bruxa em duelo, em combate, ou seja, todo o conhecimento que esse bruxo ou bruxa tem, ele consegue pegar e colocar e usar isso num duelo, num combate. E um outro aspecto que eu uso é a influência desse bruxo para a comunidade em que ele está inserido. E eu acho que levando esses critérios, a Hermione, na minha opinião, ela nem sequer entra nessa lista. Levando em consideração meu critério, a minha lista dos 10 bruxos da Era Moderna mais poderosos, para mim seria Dumbledore em primeiro, Grindelwald em segundo, Voldemort em terceiro, Nicolau Flamel em quarto, Minerva McGonagall em quinto, Severo Snape em sexto, Harry Potter em sétimo. Nós estamos falando da Era Moderna, tá? Na Era Moderna eu acho que o Harry entra nessa lista. Alastor Moody em oitavo, Kingsley Shacklebolt em nono e talvez Bellatrix Lestrange. Tenho que pensar um pouquinho mais nessa décima, mas vamos lá. Para fins desse vídeo eu coloco a Bellatrix Lestrange. Levando em consideração os critérios do Tarcísio, né, que ele pega habilidades mágicas, capacidade de decisão, né, poder de decisão e uma projeção do bruxo, né, que eu falei no início que eu não concordo muito com esse critério porque aí vai muito do imaginário da pessoa, né, e não com os fatos em si. Mas enfim, levando em consideração esses 3 critérios, aí a minha lista seria Alvo Dumbledore, Gellert Grindelwald, Lord Voldemort. Esses 3 pra mim não mudam. Aí eu colocaria o Harry em quarto, levando em consideração toda a projeção dele. O Harry, gente, tudo bem, a Hermione, ela se tornou ministra da magia. O Harry, ele foi chefe do Departamento dos Aurores e depois ele se torna chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Mas foi a própria Hermione que colocou lá. Exatamente. A própria Hermione reconhecendo os talentos do Harry para ocupar aqueles cargos. Então o Harry para mim ficaria em quarto. E aí viria com Nicolau Flamel em quinto, Minerva McGonagall em sexto, Severo Snape em sétimo, Alastor Moody em oitavo, Kingsley Shacklebolt em nono e só aí eu colocaria a Hermione. Aí eu colocaria a Hermione na frente da Bellatrix Lestrange, tá? Mas essa é a minha lista, esta é a minha opinião. O Tarcísio tem a opinião dele, que eu respeito muito, embora eu discorde muito também. Beleza? Mas eu acho que é isso. Acho que não tem mais o que reagir. Como eu falei no início, corram pro canal do Tarcísio se vocês ainda não estão lá, se vocês ainda não são inscritos. Corre lá, se inscreve no canal dele, assistam os outros vídeos do canal dele, porque é sucesso, galera. O conteúdo do cara é de primeira, muito legal, e ele tem uma humildade, assim, olha, uma humildade sensacional. O que ele fala no vídeo, ele fala, galera, fiquem... Basicamente ele falou isso, né? Fiquem à vontade para discordar de mim, é a minha opinião. Então ele não tá se colocando ali como dono da verdade. É a opinião dele e eu respeito a opinião dele, embora eu discorde. E aí eu mostrei aqui os meus pontos do porquê eu discordo. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui!